Olá, está começando o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre a morte de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, o esvaziamento da Cracolândia em São Paulo, a valorização do real e a abertura do mercado brasileiro para a China. Temos também análise de um artigo sobre as implicações emocionais e éticas das IAs empáticas. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada em IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. No dia 13 de maio, o mundo se despedia do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica. Símbolo histórico e político da América Latina, sua morte repercutiu ao longo da semana. Em uma matéria do Estadão, o professor de Política Internacional da FGV-EASP, Guilherme Casarões, avaliou esse acontecimento. Confira nessa sonora exclusiva para o nosso podcast. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, faleceu aos 89 anos de idade nessa última terça-feira. Mujica é detentor de uma trajetória política única. Membro da luta armada socialista no Uruguai nos anos 1970 e prisioneiro político por mais de uma década, ele se tornou uma das mais importantes lideranças da esquerda democrática latino-americana nos últimos 30 anos. Em 2009, elegeu-se presidente do seu país pela Frente Ampla, um agrupamento de partidos políticos de esquerda. Sua presidência foi marcada pelas políticas sociais, estabilidade econômica e pelos avanços em temas de direitos humanos. Para além das conquistas políticas, ao concluir seu mandato em 2015, Mujica deixou um triplo legado. Por um lado, sua icônica simplicidade, tanto no trato quanto nos hábitos, bastando-lhe um rancho, um antigo Fusca azul e nenhuma ostentação para viver. Por outro lado, sua serenidade e moderação política, tornando o Uruguai um país avesso aos radicalismos e imune à polarização. Por fim, Mujica também será lembrado como um grande defensor e entusiasta da integração regional, por meio da qual o Uruguai gostaria de ver uma América do Sul unida e próspera. Há mais de 30 anos, ocorre em São Paulo o fenômeno da Cracolândia, um local com alta taxa de criminalidade na região central, de venda e consumo de drogas ilícitas, em especial o crack. O esvaziamento recente é resultado da Operação Saúde e Dignidade, realizada pelo Ministério Público em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. A notícia foi destaque no Jornal Nacional da Rede Globo e contou com participação do coordenador da FGV Analytics, João Luiz Becker, que falou sobre o uso de IA para prever essa formação social. O benefício disso para a elaboração de políticas públicas está exatamente em antecipar novas aglomerações desse tipo. Estamos tomando isso como nosso, digamos assim, caso em análise, mas isso deve ser generalizado para outras situações, não é? Então, o benefício é a antecipação. A visita da comitiva brasileira à China aconteceu num contexto efervescente para a economia brasileira. A abertura do mercado chinês para produtos do agro brasileiro pode alcançar a casa dos 20 bilhões de dólares para o nosso país, segundo o Ministério da Agricultura. Em entrevista para a Record News, Felipe Serigati, do FGV Agro, trouxe mais detalhes sobre esse assunto. Aqui, olhando para o Brasil, esse acordo não se refere apenas a agro, tem diversos outros setores incluindo setores de tecnologia, mas olhando aqui para a agro, a gente vai ter miúdos de frango, vai ter amendoim, vai ter peru, vai ter pato, vai ter DDG, né, que é importante, dada a dimensão da nossa produção de milho. Enfim, a China é uma economia gigantesca, uma economia que demanda diversas commodities, né? Tanto a commodities agropecuárias, como estamos conversando aqui, mas também commodities energéticas, commodities minerais, e não tem muito para onde contornar, né? Se a China quiser comprar da gente, a gente tem que vender para eles, isso é muito bom. Além disso, o real é a quarta moeda que mais se valorizou frente ao dólar em 2025, com uma alta de 10,1%. O economista Joelson Sampaio, professor da FGV-EASP, destacou o diferencial dos juros brasileiros e americanos em depoimento à Jovem Pan News. Em títulos públicos ao redor do mundo, nós temos hoje uma taxa bastante atrativa para os investidores. Então, essa taxa elevada é o que mais explica esse aumento da entrada de dólares no Brasil. Também tem ali um cenário, né, de expectativa de permanência dessa taxa de juros mais elevada por um tempo.
Agora recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter gerada em IA, especialista em artigos e pesquisas acadêmicas da Fundação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nicolas. Hoje trago o artigo Amor Zumbi, publicado no portal FGV por Felipe Buchbinder, professor de graduação da FGV EBAP. Muito bem. E quais reflexões você nos traz? Bom, Felipe nos leva a refletir sobre as implicações emocionais e éticas das inteligências artificiais empáticas em nossas vidas. Elas são sistemas projetados para reconhecer, interpretar e responder às emoções humanas de maneira semelhante à interação entre pessoas reais. Imagina poder recriar digitalmente um ente querido falecido ou um parceiro idealizado. Mas a que custo? É exatamente o que eu ia perguntar. E quais seriam os riscos associados? O artigo traz casos trágicos reais, de 2023 e 2024, que levantam a questão da responsabilidade de seus desenvolvedores e a necessidade de salvaguardas. Buchbinder nos convida a refletir sobre a natureza das interações humanas e a consciência, nos levando a questionar até mesmo a autenticidade de nossos relacionamentos e conexões emocionais nesse mundo cada vez mais digital. Certo. E agora falando sobre os benefícios, o que o artigo conclui? Apesar dos riscos, o artigo reconhece que as IAs podem ter um papel positivo se usadas como ferramentas para auxiliar na reflexão e na ressignificação de experiências dolorosas. No entanto, é crucial que a IA não substitua o processo natural do luto, que, embora doloroso, é essencial para o crescimento pessoal e a superação. Buchbinder, inclusive, conclui com uma analogia literária interessante. Enquanto Romeu buscaria uma Julieta digital para evitar a dor, os personagens de Chekhov enfrentariam o sofrimento humano de forma realista. No final de tudo, a escolha entre uma ilusão confortável e a realidade dolorosa, porém transformadora, está em nossas mãos. Muito obrigado, Iris, pela sua análise. Eu que agradeço, Nicolas. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá. No dia 19 de maio, acontece das 9 horas até as 13, o evento Segurança Jurídica e Atuação do Ministério Público no STJ, no Centro Cultural da FGV. Já em São Paulo, temos às 17 horas uma palestra com Thomas Duve, do Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory, na FGV Direito São Paulo. No dia 20 de maio, temos às 8 horas da manhã, na sede da FGV, o Work Café, Rumo a 2030, Tendências e Desafios para o RH em 2025. Nesse mesmo dia, temos também os webinários Data Governance in the BRICS, às 10 horas, e Branding, como as marcas se adaptam para permanecer relevantes, às 14 horas. Já no dia 21 de maio, acontece em São Paulo, às 14 horas no auditório FGV 9 de julho, o Tech Day 2025, com o tema IA, do hype à realidade. Mais tarde, às 17h30, acontece no auditório Plínio Barreto o terceiro seminário Macrolab de Conjuntura. No dia 22 de maio, acontece às 9 horas na sede FGV em Botafogo o evento Direito dos Negócios, Processo e Arbitragem. De tarde, às 14 horas, tem também o webinar Fontes de Informação em Direito. E para fechar a semana, no dia 23 de maio temos o 11º Seminário Anual de Política Monetária, no Centro Cultural FGV, às 14 horas, no Rio de Janeiro. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Lemos Afonso. Nesse episódio contamos com áudios da TV Globo, Record News e Jovem Pan News. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos e não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!